Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Norton, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse aqui é um canal compartilhado com a minha irmã Natália. Estamos aí fazendo um fechamento de ano. Eu quero falar com vocês um pouquinho então sobre as leituras que eu fiz esse ano, em 2023, que não foram muitas, mas foi o que deu, né, gente? É isso aí. Tá bom. Tô só passando pano pra ele próprio. É que, pessoal, eu tô um pouco, né, faz um tempo que a gente não grava e eu tô meio, né, pouca prática. Então, galera, por favor, nos sigam nas redes sociais, né, canal 1001 Livros. A gente costuma postar alguma coisa por lá, então nos sigam também para saber quando tem vídeo novo e tal. E a gente sempre gosta de responder todos os comentários, então podem deixar aqui também o que vocês leram, o que vocês gostaram do que eu li. E, bom, galera, assim, não foram, que nem eu falei, muitas leituras, né, foram 12. Então aqui vai ser parte 1, parte 2, para não ficar um vídeo longo. Tá bem abaixo do que eu costumo ler, mas o que me impediu um pouco de ler foi que eu comecei a academia, né? E eu comprei um PlayStation, né? Então... Ah, tá aí o motivo. Então, assim, o pouco tempo livre que eu tenho, eu acabo jogando, né? Mas, enfim. E vamos lá, então, para a minha primeira leitura que eu fiz esse ano. Foi do Pushkin, A Dama de Espadas, prosa e poemas, né? Os poemas, assim, eu confesso que eu li, assim, na tangente. Não são muito da poesia, né? Mas, então, essa aqui é do Pushkin, né? Da editora 34. Essa edição aqui ainda tem aquele papel gostosinho, né? Não esse papel jornal que vem vindo agora. Não sei se vocês já repararam, mas mudou bastante a qualidade do papel, né? Essa edição aqui da 34 e de outras, todas as outras editoras que tem no mercado, elas compram um papel da Suzano. Eles têm um grande monopólio de papel no Brasil e eles resolveram, né, por uma questão ecológica, dizem eles, parar de produzir o papel pólen soft, que é esse papel realmente que a gente gosta. E eles começaram então a produzir só o pólen natural. Segundo eles, por uma questão ambiental, no processo se economiza água, né? A produção de água é menor e então assim teria uma vantagem ambiental. E para as editoras, teoricamente, eles usariam menos tinta para poder fazer a impressão do texto. Na prática, a gente sabe que foi uma questão mercadológica para cortar custos, e o que eu vi de relato de editora é que, na verdade, esse papel natural, que parece um papel jornal, ele consome muito mais tinta do que o soft. Enfim, é uma pataquada sem tamanho. Infelizmente, né, então toda edição a partir de 2021, 2022 vem nesse pólen natural, e qualquer outra reimpressão vem nessa outra textura, que é uma textura bem ruim, assim, e é bem desanimadora, assim. Eu vou te contar que então eu prefiro quase uma folha branca do que esse papel, né, ruim, assim, que até tu vai passar um marca-texto e ele engole toda a tinta. Tá, galera, então esse aqui ainda é o papel bom, mas eu tenho aqui um outro exemplar, que é um outro livro que eu vou falar. Eu acho que não vai dar pra ver na câmera, tá? Mas se vocês procurarem bem atrás, ele vai falar aqui a questão do papel pólen natural, tá? E ele é bem mais... a textura, assim, quando tu passa a mão, ela é mais áspera, ela é uma cor mais cinza também. E aqui vocês podem ver, ela fica, parece que mais inchada. Ela fica mais... O livro parece que aumenta de tamanho conforme você vai lendo, ela não fecha direito. Mas de qualquer forma, então aqui a gente tem nessa edição aqui ainda o papel bom. E a gente vai ter aqui várias histórias do Pushkin. Por que eu quis ler Pushkin? Porque ele foi um dos primeiros autores russos, né, a ganhar grande notoriedade. Ele também faz várias atualizações e padronizações da língua russa. E ele é o precursor de muita coisa. Inclusive, a Dama de Espadas me lembrou muito o Crime e Castigo do Dostô. Porque aqui a gente também vai ter um cara que se acha acima da média, que, né, ele vai tentar dar um golpe, e esse golpe acaba dando muito errado, que nem em Crime e Castigo. E vai ter aqui uma questão da culpa também. Então me remeteu muito, assim. Tem várias histórias bacanas, tem histórias de todos os tamanhos aqui, mais curtas e mais longas. E é uma boa forma de você ter uma noção geral do que o Pushkin pode oferecer. Eu gostei, eu vou confessar que livros de contos ou histórias curtas, assim, compêndios, não é muito a minha praia, mas é um livro bacana para você ter uma ideia geral, né? Esse autor aqui é muito importante, muito mais que Tolstói e Dostoiévski pro russo, mas aqui no Brasil a gente até então é muito recente edições traduzidas desse autor. Então é bacana de ler e ter um conhecimento bacana. O segundo livro que eu li foi uma pequena bomba, né? Esse aqui tem vídeo no canal, que é o livro Há Quem Prefira Urtigas, do Junichiro Tanizaki,
O que eu vou te dizer? É uma família meio disfuncional, o casal tá querendo se separar, tem uma criança no meio que ninguém sabe o que fazer com ela, né? Se conta, se não conta. E daí lá pela metade do livro, então, o cara resolve viajar com o sogro e com a concubina dele. E ele vai se embrenhar no meio do Japão. Tem um rolê aqui de uma cena de cocô, assim, que eu acho meio bizarra. Tem toda uma questão do teatro de marionetes no Japão, que também é um tanto desinteressante. Mas para quem quer, talvez, ter uma ideia do que o autor oferece, talvez esse livro aqui possa interessá-los, né? Para mim não foi uma grande leitura esse ano. E eu vou confessar que eu não fiz também grandes leituras, assim, não teve nenhuma leitura marcante esse ano. Uma porque eu li pouco e as escolhas que eu fiz não foram, assim, talvez as das mais acertadas. E isso acaba impactando na questão de você achar livros interessantes, né? Então, galera, o terceiro livro que eu li foi, então, No Caminho de Swan, do Proust. Eu li não nessa edição, eu li naquela do box, do Nova Fronteira, mas a tradução é a mesma. E aqui tem uns textos de apoio também bacana. A tradução é do Fernando Pi, que tem aqui, vai falar um pouco sobre a vida e a obra, o autor, né, um pouco sobre os personagens. Né? No box ali, ele é dividido 7 livros em 3 volumes. E no primeiro volume tem então 1, 2 e o 3, né? Daí eu, pra falar aqui com vocês, peguei aqui. Tem vídeo no canal. A galera me critica bastante nos comentários, porque, enfim, é aquela coisa de você não poder falar mal de clássico, né? Que sempre vai ter um cara dizendo que você leu errado, que não se pode falar mal, né, daquilo que tá canonizado. E assim, gente, é chato, tá? Pra mim, eu sabia que ele era um livro descritivo, contemplativo, eu sabia de tudo isso. Pra quem me conhece sabe que quando eu vou entrar num livro, eu pesquiso tudo a respeito dele antes. Então eu sabia o que eu tava esperando, não foi uma questão de expectativa. Mas eu achei que ele ia me agregar mais, e não agregou tanto, assim. Ele tem uma escrita bonita, mas ele é chato, gente, o ponto é esse, ele é chato. Se você gostou, parabéns, tá? Mas não fica cagando regra nos comentários que eu vou ser grosso respondendo também, tá? Tá culpado! Então, assim, é chato, tá? Que vai ser a criança no interior da França, falando sobre como é que é o interior da França, daí tem um corno aqui também que mal amado, né, que a guria também faz o sapato dele, e é chato, ele se lamenta, daí ele é meio ciumento, daí ele começa a ir na casa dela, a espiar ela pela janela pra ver com quem que ela sai, e daí a mina tá saindo com os outros boys lá nos castelos da França, nos chateaux, não sei das quantas, e ele fica mal. Ai, assim, uma perda de tempo. Mas, de novo, se você gostou, guarda sua opinião pra você ou faz no canal também. Aí eu fiz, oxente, na mesma hora. Não quer dar nota? É que agora a gente tá na metade, né? Esse aqui, 5 de 10. Porque tem coisa boa, tem coisa ruim, então assim, na média fica ok, tá? Xerê. Xerê. O gatinho aquele. Horroroso. Pra não dizer que é totalmente ruim, eu vou dar um 2, tá? Porque assim, até a metade do livro eu tava gostando, tá? Então assim, 2 de 10. Um 4, vai, né? Pra não dizer que é todo de ruim. Ele é bonito, tem bastante passagem bacana, contemplativa, né? Mas enfim, aquele tolete de texto que não tem, parece que não tem enter na máquina do Proust, né? Bom, galera, esse aqui, sem dúvidas, se não a melhor leitura que eu fiz esse ano, a segunda melhor. Já é o meu segundo livro do Goethe, Afinidades Eletivas. É a tradução do Tércio Redondo, né? Edição da Penguin. E por que eu acho que foi uma das minhas melhores leituras? Foi a segunda incursão que eu tive sobre esse autor. Eu li dele Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é muito bom, mas ele não tem naquele livro que tem nesse, é uma veia muito cômica. Aqui é uma história de um casal recém-casado, cheio da grana, e daí ele resolve convidar um amigo dele da juventude, da Esbórnia, e ela resolve convidar uma sobrinha que ela tem para ir morar na casa deles. No início, a galera debate que não é uma boa ideia, a gente é recém-casado, né? Eu acho que ter visitas aqui não é uma boa ideia. Mas no fim eles acabam então trazendo esse outro casal. E o cara se apaixona pela sobrinha da esposa e a esposa se apaixona pelo amigo do cara. A receita do caos, né? Sim. E por que eu acho que ele é engraçado? Spoiler aqui, tá, gente? Eu fiquei tão chocado porque daí tá, o casal lá pelas tantas vai ter um filho e tal, né? O casal casado. E daí tá a sobrinha passeando no lago com a criança, né, pensando no boy. E ela falou assim, pra economizar tempo, né, eu vou atravessar o lago aqui de canoa porque já tá ficando escuro. E ela se distrai, a canoa vira e a criança morre afogada. Assim, gratuitamente do nada, né? Tu não esperava isso.
Então, é umas coisas assim que tu fica assim meio chocado com aquilo, né? Tem uma questão aqui que eu também fiquei um tanto chocado, né? Não, confesso que não esperava. Eu olhei em vários vídeos no YouTube também, ninguém falou sobre isso. Pra mim tem uma conotação meio homoafetiva entre o cara e o seu amigo. O autor é muito econômico na descrição dos personagens, né? Mas ele vai falar adjetivos que dão a entender que ele tá falando da parte estética do cara, né? Que ele é um cara bonito, alguma coisa do tipo, né? Um outro comentário que me chamou a atenção, assim, que eu falei que me fez desconfiar, que ele deixa de dormir com a esposa pra ir dormir no quarto do lado do amigo, porque eles trabalham melhor de dia, né? Logo de manhã cedo e durante o início da noite. Daí eu achei assim, achei estranho. E daí quando ele vai explicar o título, afinidades eletivas, ele vai falar que tem certos elementos químicos que se atraem, uma afinidade química. E daí a mulher fala assim, tipo, você, que nem, né, você e o seu amigo. E daí ele fica meio constrangido e fala assim, E daí eu fico assim, né, achei suspeito, assim. E ao longo do livro, ele vai te dando essa conotação um pouco, sabe? Mas assim, a história é muito boa. O final é muito satisfatório. Eu achei uma leitura realmente muito interessante. Eu gostei mais desse livro do que gostei dos Sofrimentos do Jovem Werther. E os textos de apoio nessa edição aqui são muito bons, tá? E ela ainda é no papel bom, tá, gente? Eu vou dizer um 9 de 10, só não dou 10 porque lá pelas tantas o Goethe desfaz esse nó. E eu, enfim, achei estranho. Mas assim, muito interessante, vale muito a pena ler, tá? Bom, então, galera, o quinto livro que eu li foi Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu tô nessa vibe de reler esses livros. Uma porque é uma leitura de conforto, quando eu tô cansado ou quando eu venho de uma leitura meio pesada, eu quero dar uma esparecida, eu volto pra esse cantinho, um lugarzinho especial assim na minha memória, porque realmente me tornei leitor com esses livros. E cara, assim, a releitura tem sido bastante desafiadora. Eu falei um pouco também quando eu li A Pedra Filosofal. Esses livros de início dela, quando ela tá escrevendo ainda os primeiros livros, é muito difícil. Ela não tem um grande aprofundamento de personagem. A história é muito do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Você tem várias problemáticas aqui que não são trabalhadas, assim, tipo, o Harry é órfão, é pouco falado. Depois, quando você começa a ler outros livros que vão falar um pouco mais sobre a parte psicológica dos personagens, você vê que aqui ainda é muito singelo, é muito batido. Mas lógico, isso aqui é uma leitura infanto-juvenil, escrita nos anos 90, né? Tem toda essa questão do disclaimer. Mas pra mim eu tinha isso aqui como melhor coisa já escrita da literatura e hoje eu vejo que ela é bem simplória. Mas, se você nunca leu, eu recomendo, a história é bacana. E é uma leitura que, enfim, é gostosinha, mas me tomou muito tempo mais que deveria, porque justamente eu achei um pouco cansativo. A nota, eu daria um 5 de 10, eu acho. Faz 20 anos que tu leu. Não fala isso. Por fim, galera, aqui eu li mais um do Pushkin, porque daí, enfim, tava nessa neura de ler os livros russos, né? Então, continuo tendo, mas aí deu uma cansadinha quando eu li esse aqui, que é A Filha do Capitão. Aqui a gente vai ter um soldado, tem uma espécie de invasão. Esse soldado, então, vai pra guerra para combatê-los, né? E ele se apaixona, então, pela filha do capitão na vila onde ele estava. E vai ter aqui vários vai e volta, né? Com relação a essa pequena batalha, que acaba sendo muito importante ali também para a história da Rússia. E aqui a gente já tem nesse papel novo, né? Nesse papel jornal, esse jornaleco aqui muito ruim. A história se passa em 1773. Então ela tem uma questão de história com começo, meio e fim. E ela é uma história mais linear também. Então é o cara que não se dá muito bem com o pai, né? Acaba sendo punido indo pro exército, daí lá ele vai então se reinventar e chegar na maturidade, vai se apaixonar e tal. Então ela é uma história mais redondinha. É uma história mais gostosinha de ler, mas ela não é uma história assim que vai trazer grandes reflexões. Não é uma história assim que me marcou muito, assim, tanto que eu acabei, inclusive, não marcando nenhuma passagem, assim, não teve nada assim que me brilhou o olho. Mas é um livro bacana, assim, pra quem quer conhecer o Pushkin, mas não é um livro que eu recomendo pra quem não tem muito costume de literatura russa e nem acha que talvez seja o melhor livro do Pushkin. De fato, dos russos, ele não é um dos meus preferidos, assim. Contudo, foi um livro lido, mas enfim, a nota que eu daria também 5 de 10, eu acho, 6 de 10. Então vocês podem ver que foi um ano bastante complicado, então acho que isso também me desestimulou um pouco a leitura. Contudo, a gente tem aqui uma segunda parte, na segunda parte, que com os outros 6 que eu li já tem coisas melhores, eu acho. Então esse aqui, nesse primeiro semestre, eu realmente tenho como ponto alto o livro do Goethe, que é um livro diferentão, que tem coisas que me foram bastante surpreendentes para a época,
Me divertiu muito, eu ria, assim, de constrangimento, sabe aquela coisa meio The Office, assim, que tu lê, assim, acha engraçado, mas não deveria estar achando engraçado porque é uma coisa meio trágica. Fica aqui a minha recomendação, me deixem nos comentários o que vocês leram e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve.